Começa agora, pela Rádio 3 Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio 3 Rios, 1150 kHz. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com o programa Uma Razão para Viver. Programa este dirigido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, ali no bairro Vila Isabel, em 3 Rios. Eu sou Lucinei Maia e para mim é um grande prazer ter a sua audiência. Quero aproveitar para convidar você para assistir a uma de nossas reuniões públicas, realizadas toda segunda e quinta-feira, com início sempre às 20 horas. Ficaremos muito felizes com a sua presença, hein? Mais uma vez lembrando que a Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica ali no bairro Vila Isabel, bem pertinho do Residencial Vila Nova, Travessa Paulino Alves Tavares, número 6. Quero informar também que toda quarta-feira nós temos ali o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um estudo muito interessante, onde aprendemos sobre a doutrina desde os seus primórdios. Toda quarta-feira a partir das 19h30, tá bom? Além desses, muitos outros trabalhos são realizados na SEJA. Temos também em nossa Casa Espírita uma campanha permanente que é a campanha do quilo. Através dessa campanha do quilo, nós angariamos alimentos para serem servidos às dezenas de famílias assistidas por nossa instituição. Muitos são os irmãos que colaboram nessa belíssima campanha da SEJA, né? Então, eu aproveito para agradecer a colaboração importante de cada um de vocês aí que estão nos ouvindo. Se você deseja colaborar, basta levar a sua doação até a nossa Casa Espírita, podendo ser qualquer alimento não perecível, ok? A Sociedade Espírita Joana de Ângeles também faz o enxoval do bebê. Se você, amigo ouvinte do programa Uma Razão para Viver, tem aí na sua casa roupas de bebê em bom estado, falo principalmente, a você que teve seu filho aí recentemente. Nós estamos aceitando as suas doações também. Essas roupas serão bem direcionadas às pessoas que mais necessitam. Aliás, aceitamos sua doação de qualquer roupas usadas que estejam aí em bom estado de conservação. É só nos procurar, tá ok? Agora é o momento de parabenizar a você que está aniversariando hoje. O nosso desejo de que Deus o proteja, ilumine seus caminhos, muitos anos de vida com muita paz, amor, amizade, muitas felicidades. E o nosso carinho, o nosso abraço se estende a você que aniversariou nesta semana. Meus parabéns! Parabéns também a todos os aniversariantes do mês. E elevando nossos pensamentos a Deus, agradecidos por mais uma semana com a proteção divina. Pedimos ao nosso Pai que continue nos iluminando, nos amparando sempre, que Jesus esteja no lar de cada um, harmonizando os corações de todos os ouvintes e que toda a espiritualidade amiga nos intua e direcione todo o estudo desta tarde, trazendo esclarecimento. E que a mensagem do programa de hoje possa nos ajudar na reforma íntima, possa proporcionar a todos nós
os meios de continuarmos a nossa evolução moral e espiritual. Querido Jesus, Mestre amado, nos envolva agora com o seu amor, nos dê a tua paz, que assim seja. Vamos então ao nosso tema do estudo de hoje, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. No início da instrução dos Espíritos, aprendemos que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Iremos evoluindo na medida em que formos aprendendo, na medida em que formos praticando essa lei divina, né? Mas como é difícil para muitos de nós ainda, queridos ouvintes, amar nossos irmãos, amar os nossos familiares plenamente, nossos vizinhos, aqueles aos quais convivemos em sociedade também, perdoar os erros de nossos irmãos. Ainda assim, é possível, podemos, mas agora termos caridade para com os inimigos, perdoarmos os criminosos, então, aí sim é que é difícil mesmo, não é verdade? Pois este é o nosso tema proposto nessa tarde, tema que iremos analisar e refletir. O item que iremos abordar está lá nas instruções dos Espíritos. É o item de número 14, caridade para com os criminosos. Então vamos lá. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e comiseração, pois a mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos. Portanto, o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Bom, o que nós podemos refletir sobre esses dois primeiros parágrafos ditos aí por Isabel de França? Aí está evidente a grande importância da caridade em nossas vidas, em nosso coração. Para ajudar a nossa compreensão, vamos recorrer ao Evangelho, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. A doutrina espírita é esclarecedora, mas conhecê-la não nos torna melhores. No entanto, pelo conhecimento que adquirimos, nos tornamos mais responsáveis. Precisamos compreender que esses nossos irmãos, essas criaturas de Deus, também compreenderão um dia, mas que neste momento da vida não conseguem enxergar mais além. O primeiro passo é nós compreendermos que, tal como nós, eles também são filhos de Deus. É importante que pratiquemos também a indulgência, ou seja, meus irmãos, que nós tenhamos disposição para perdoar os erros alheios, quaisquer que sejam eles. Vamos ao Evangelho de Jesus, onde Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde:
Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Outro ponto também muito importante que devemos pensar é o não julgar. Como é fácil sermos os juízes, não é verdade? Quando, por exemplo, ligamos a TV e assistimos a um determinado noticiário, há crimes que nos deixam horrorizados, absurdos, que acontece que no primeiro momento torna praticamente impossível a prática do perdão. Mais uma vez vamos recorrer ao nosso Mestre Jesus, dizendo lá em Lucas capítulo 1, versículo 3, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Queridos ouvintes da Rádio 3 Rios, é natural que ao falarmos em caridade, logo a gente pensa em doação, algo material mesmo, alguma quantia em dinheiro, um alimento, uma peça de roupa, enfim. Tudo bem que é muito importante que tenhamos compaixão para com o próximo que tem a necessidade desse tipo de assistência. Que nós estejamos sempre dispostos a ajudar nesse sentido. Que tenhamos o coração aberto para assistirmos materialmente aos nossos irmãos. Porém, nesse parágrafo, Isabel de França nos mostra que a caridade não é somente isso, vai muito além, não é verdade? A caridade pura e verdadeira está na lei do amor. A benevolência, a indulgência, o perdão, quando praticados, significa que estamos agindo no bem. Estaremos praticando a caridade quando consolamos o irmão que sofre, por qualquer motivo que seja. Naquele momento, este irmão precisa de alguém. Estarmos atentos às necessidades do próximo, doando do nosso tempo, do nosso carinho, por muitas vezes vai livrar o irmão do sofrimento maior, talvez até de uma depressão, ou às vezes até de coisa bem pior, não é mesmo? Continuando o nosso estudo de hoje, no tema Caridade para com os criminosos, vamos ao próximo parágrafo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas a moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Como eu disse antes, somos ainda espíritos imperfeitos. Vivemos num planeta de provas e expiações e, por esse motivo, ainda há necessidade de experimentarmos algumas situações que vão nos impulsionar, que vão nos ajudar na evolução espiritual. Eu gostaria aqui de dar um exemplo bem simples para você, amigo ouvinte.
como é que nós daríamos importância? Como poderíamos dar o valor real para a luz? Responda para si mesmo essa outra pergunta. Quem deseja o remédio amargo que vai curar? E mais especificamente sobre o parágrafo que eu acabei de ler, vamos analisar a seguinte pergunta: para quem eu devo usar de caridade? Quem é o meu próximo que precisa da minha indulgência? Quem é o meu irmão que eu preciso perdoar? É exatamente isso, meus irmãos. Deus permite a convivência com diferentes pessoas, em estágios diferentes de evolução, para que possamos evoluir através da prática da caridade, do amor ao próximo. Vamos pensar sobre alguns crimes passíveis de penalidade pela lei. Tem o crime do roubo, o assassinato, sequestro, pedofilia, latrocínio. É até pesado, né, a gente ficar falando aqui no rádio sobre isso. Quando a gente vai falando, acaba lembrando de algum caso que mexeu com a gente, principalmente quando é um crime de comoção social. Quando esse crime, por exemplo, sai na mídia nacional, na rádio, na TV. E o que acaba acontecendo é que nos sentimos horrorizados. Também surge na gente o sentimento de ódio. Sim, muitas vezes ficamos com raiva do criminoso. Esse é o sentimento da nossa imperfeição. Natural que aconteça ainda. Mas vamos parar um pouquinho por aqui e vamos analisar a questão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto alguns se contentam com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Esse, o verdadeiro espírita. Se tem uma coisa difícil, mas muito difícil mesmo, é ser espírita, né, meus irmãos? Olha o ensinamento. Ter firme a vontade, domar as inclinações más, se esforçar. Eu creio que tudo começa pelo nosso pensamento. Cada pensamento emitido é uma onda. Essa onda irradia para o mundo à nossa volta. Quando há um crime no nosso meio, na vizinhança, até na própria família, na sociedade, o primeiro pensamento pode até ser ruim, mas se conseguirmos mudar o foco, raciocinarmos, seguir esse modelo, ou seja, domarmos essa nossa má inclinação, nos esforçando para tomar uma atitude melhor, aí tudo muda, não é mesmo? Olha a visão espírita se ampliando aí. Deus é soberanamente justo e bom. Ele está a par de tudo. Por isso, se em nosso meio ainda existem esses crimes que nos chocam hoje, é porque ainda é necessário. É algo importante que vai servir de ensinamento em nossa vida. Sabemos pela doutrina espírita que nossos irmãos que passam por esses acontecimentos terríveis, muitos deles estão expiando suas faltas passadas. Temos um caso que aconteceu lá em 2007, chocou muita gente, infelizmente, né? O caso do menino João Hélio. Quem não se lembra? Aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? O menino que foi arrastado no carro pelos criminosos, horrível, de a gente até lembrar, né? Chocou a população. Muito triste para todos nós. Em uma comunicação, o espírito desse menino relatou que estava bem, consolando os pais, explicando o porquê
daquela expiação, daquela morte através daquela expiação, né? Ele, o espírito, né, do menino, diz ter sido um oficial no século 22 a.C. e que ele se comprazia em arrastar na sua bica, que são aqueles carros amarrados a cavalos da antiguidade. Homens, mulheres, velhos e até crianças. E as arrastavam até a morte e era exaltado por isso. Ele, depois de ter passado pelo umbral, se reajustou e então se preparou aí para mais uma encarnação, pedindo esse mesmo destino para ele. Aí nós vemos bem clara, né, querido ouvinte, a justiça de Deus, a lei de causa e efeito, né? Bem mais recentemente, a mãe do menino, né, quando deu a entrevista, ela diz ter perdoado os pais dos meninos lá, porque eles inclusive pediram perdão a ela, porque os filhos deles cometeram esse crime bárbaro, né? E ela demonstrando aí o perdão, né? O amor divino através do perdão. Inclusive, ela faz uma campanha, né, para que a sociedade lute contra esse tipo de violência. Tenhamos a certeza que um dia tudo isso vai passar, meus irmãos. Todo o mal vai acabar. E nós não precisaremos aprender, evoluir, né, através desse tipo de ensino. Muitos que ainda se comprazem no mal vão despertar. Oremos para isso. Né? E é o que Jesus nos ensina, para que oremos pelo nosso irmão, qualquer que seja ele. E os que não conseguirem serão destinados a outros mundos para continuarem o aprendizado, como lemos aí nesse parágrafo, né? Vamos dar sequência, então, ao estudo do tema Caridade para com os criminosos. Vamos ao próximo parágrafo de hoje. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe afligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Muito bem. Falávamos agora há pouco, meus irmãos, sobre o direcionamento dos nossos pensamentos. Sabemos que o pensamento é uma energia incrível que nós emitimos. Ele é o poder inicial do espírito. Podemos direcioná-lo tanto para o bem quanto para o mal. É importante lembrarmos do que nos ensina o nosso querido Mestre Jesus. Orai e vigiai. E no texto que acabamos de ler, Isabel de França coloca bem claro a importância de estarmos sempre com os nossos pensamentos elevados a Deus, direcionando nossas orações a esses nossos irmãos equivocados, irmãos que no momento não sabem o que fazem ou não conseguem ser melhores. Lembremos mais uma vez de Jesus, quando na sua crucificação ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como é difícil, né, meus irmãos, vigiarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, principalmente diante de certos crimes que acontecem. Mas se nós já conseguirmos
ter compaixão do irmão que sofreu, também tenhamos no coração o desejo real do perdão, da caridade para com os criminosos. Que sejamos os espíritas capazes de nos esforçarmos, usando nossa força de vontade para essa transformação moral, esse desejo de sermos indulgentes, socorrendo esse nosso irmão que erra com a nossa prece sincera. Nossa oração poderá ser capaz de penetrar no coração e quem sabe, veremos esse irmão se arrepender e também começar a sua transformação no futuro, né? Somos todos espíritos criados simples e ignorantes. Deus não privilegiou nenhum ser de sua criação. Não. Portanto, temos em mente que a única diferença entre nós e esses irmãos é o nível de evolução em que nos encontramos. Todos estamos na jornada evolutiva. Todos um dia chegaremos à perfeição. Queridos irmãos ouvintes da Rádio Três Rios, em instantes teremos uma convidada especial, hein? Mas antes vamos ao nosso momento musical com Elizabeth Lacerda e a oração de São Francisco, aqui no programa Uma Razão para Viver. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida.
Eu espero, queridos ouvintes, que tenhamos nesta tarde aprendido um pouco mais dos ensinos do Evangelho através da doutrina consoladora dos Espíritos, neste capítulo 11, que inclusive eu sugiro que vocês, assim que puderem, deem uma estudada, deem uma lida, vale a pena. E para colaborar conosco, eu gostaria de convidar a nossa irmã Ivone Rezende, trabalhadora e palestrante da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que vai nos trazer uma conclusão ao nosso estudo de hoje, aqui na Rádio Três Rios. Boa tarde, Ivone, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui no programa Uma Razão para Viver. Fique à vontade. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e a sabedoria de Jesus invadam os vossos corações e que a espiritualidade amiga nos possa envolver, ajudando-nos a aceitar as nossas mazelas, as nossas dores e as nossas imperfeições. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Jesus, por proporcionar esse estudo, à Sociedade Espírita Joana de Ângeles e ao meu amigo Lucinei, que me convidou para fazer esse estudo junto com ele. É um tema muito desafiador e tão necessário. Ele está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, no item 14, caridade para com os criminosos. Antes de começar, meus amigos, eu gostaria de ler uma passagem que está no livro O Evangelho por Emmanuel, são comentários de Emmanuel acerca do Evangelho de Lucas, que intitulado Semi-Mortos. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Essa parábola, como todos já identificaram, é a parábola do bom samaritano. Seguimos. Em todos os tempos encontramos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo, os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para nevoeiros de sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinharal da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância, companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em via educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quanto puderes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e auxiliar. Reformador, março de 1966, página 66. Com esse texto, meus amigos, e mais o texto que o Lucinei leu acerca do Evangelho, podemos compreender as várias faces da caridade para com os criminosos, pois estamos em um mundo de prova e expiações, e que ninguém aqui pode-se dizer
Ninguém aqui é perfeito. Nós não somos anjos. Cada um tem a sua imperfeição. Cada um tem o seu progresso. Mas no mundo em que vivemos, até onde, né, agora com as redes sociais, qualquer coisinha que façamos, às vezes por menor que seja, ou por talvez um descuido, uma atrocidade gigantesca, vira uma bola de neve que todos criticam, que todos julgam, porque nós somos assim. Agora, quem sou eu para julgar o meu irmão? Quem sou eu para achar o que deve ser feito para aquela pessoa que cometeu um erro? Recordamos, meus irmãos, da passagem que está em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, da mulher adúltera. O que Jesus fez, né? Chegando à multidão e dizendo que aquela mulher estava em adultério, Jesus abaixou os olhos, começou a escrever na terra e apenas disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a multidão foi saindo um a um, porque ninguém era digno de não ter cometido nenhuma falha. E assim somos nós. Nós temos muitas falhas, mas gostamos de apontar o do outro, porque o outro é muito pior do que nós, porque não temos o nosso autoconhecimento, não fazemos a nossa reforma íntima e julgamos e deixamos que o nosso egoísmo, que a nossa falta de amor fraterno invada os nossos corações para perdoar, para ter indulgência para aquele que cometeu o erro. É muito difícil, sabemos, pois, que perdoar aquele que comete o mal é muito difícil, até mesmo porque aqui no Brasil já tivemos várias atrocidades com crianças, com jovens, com idosos. E no primeiro momento nós ficamos muito revoltados, existe uma comoção, mas lembramos que que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que nos deu o livre-arbítrio. E aquele que cometeu o ato, não é que ele não está livre, né? Porque ele continua na ignorância. Mas por que ele está na ignorância? De repente é porque ele não teve ainda o acesso que hoje nós temos das leis morais, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Qual a situação que esse irmão passou em outras existências? O que ele vive em sua casa? O que ele vive em sua comunidade? Mas nós não olhamos isso. Nós apenas queremos julgar, apenas queremos condenar, não praticando o amor fraternal. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E a resposta dos espíritos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que não fosse feito. Esse é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, amar uns aos outros
Quem é o nosso próximo? O nosso próximo pode estar do nosso lado, em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, pode estar na nossa cidade, pode gostar das mesmas coisas que nós gostamos. Mas o nosso próximo também pode estar do outro lado do mundo. Pode estar encarnado, pode estar desencarnado, pois ligamos as pessoas, aos espíritos, em pensamentos, não só por contato, né? O nosso pensamento é que ligamos uns aos outros. Então o nosso próximo é toda a humanidade, pois todos nós somos filhos do mesmo Criador. Todos nós viemos da mesma fonte, que é Deus. Então nosso próximo são todos. E na questão 887, Jesus também disse: amai inclusive os vossos inimigos. Ora, o amor aos vossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? A resposta: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso que a frase de Jesus quer dizer. Amar os inimigos é perdoá-los, é retribuir-lhes o mal com o bem. Com isso, tornamo-nos superior aos inimigos. Com a vingança, colocamo-nos abaixo deles. Então devemos sempre pensar que os nossos inimigos, que devemos sempre amá-los, não tornar isso um ciclo vicioso. Ora, em uma existência você me fez o mal, na outra eu lhe faço mal, e assim sucessivamente, e sempre cairemos na mesma dor, sempre cairemos com os mesmos inimigos, porque não sabemos perdoar, porque não temos a humildade de perdoar aqueles que nos fazem mal. Por isso a palavra de Jesus: perdoai os vossos inimigos, para que não vire essa bola de neve, como nós dizemos aqui, porque toda ação tem uma reação. Então, se eu não perdoo o meu inimigo, lá na frente, isso vai continuar. Por isso devemos sempre estar aberto ao perdão, a perdoar os nossos inimigos e aceitá-los. Não que nós vamos pensar aqui uma atrocidade. Vamos lá, fulano matou o meu filho nessa existência. Eu não vou pegar essa pessoa, que o criminoso do meu filho, e vou morar junto com ele, vou colocá-lo na mesma casa que eu. Não. E nem muito menos vou esquecer o mal que ele me causou, porque pela dor que ele me causou, mas eu posso aprender a perdoá-lo. Perdão, como muitos pensam, não é esquecer o mal que o outro fez, mas perdão é a gente entender que o nosso irmão naquele momento estava equivocado e que ele tem sim o direito e o dever de progredir. E se eu ficar ali remoendo e não perdoar esse irmão, eu vou ser o criminoso. Eu vou passar a ser o criminoso, porque eu não vou estar perdoando esse irmão. Então, meus amigos, eu me despeço, que Jesus possa estar em cada lar, auxiliando em mais uma semana e agradecendo a semana que passou, e que possamos ficar na paz do nosso Mestre Jesus. Assim seja.
Muito obrigado, Ivone, pela sua participação aqui no programa Uma Razão para Viver. Com certeza, né, foi uma participação que enriqueceu a todos nós. Trouxe importantes reflexões sobre o perdão, a caridade para com os criminosos. Para a gente continuar refletindo sobre o nosso estudo de hoje, eu quero trazer para você, amigo ouvinte, agora, uma música que vai falar justamente sobre o perdão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. No programa de hoje tem mais uma participação especial. Eu gostaria de convidar agora a nossa querida Marlene, também palestrante, trabalhadora da nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Ela vai nos trazer a mensagem final do programa. Boa tarde, Marlene. Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde, Lucinei. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Uma Razão para Viver. Nós vamos ler um texto do Momento Espírita com base no item 14 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo o que todos fazem. Há algum tempo, um programa de televisão dramatizou uma das questões
que com certeza muito preocupa a todos nós: a violência. A história girava em torno da vida de uma assistente social devotada à recuperação de jovens delinquentes. Defensora dos direitos de tais criaturas, trazia sempre nos lábios frases de ponderação, mesmo fácil descrição de crimes terríveis cometidos pelos jovens. Até o dia em que foi surpreendida em seu próprio lar pela invasão de um garoto que, armado com um revólver, a subjugou e durante horas a manteve prisioneira. Nesse período, despejou a sua raiva em gestos e palavras, levando a profissional à exasperação. Depois de exaustivas horas de ameaças e agressivas atitudes, ela conseguiu tomar de uma arma e a apontou na direção do seu agressor. Nesse instante, o povo opinou e decidiu, ante 3 alternativas, qual deveria ser o desfecho do drama: perdoar, entregar o delinquente à lei ou vingar-se. De forma maciça, as pessoas optaram pela última alternativa. E então, como é o povo que decide nesse programa, o jovem foi abatido com um tiro no peito. Ante o seu conflito, ao perceber o que fizera, a senhora teve amenizado seu arrependimento por um amigo que afirmou: "Você não fez nada além do que qualquer outro faria em seu lugar. Afinal, ele não passava de um criminoso." O que nos surpreendeu foi justamente a votação das pessoas, optando pela vingança, ou seja, pela sumária execução do delinquente. Será de nos surpreendermos que a violência abunde no mundo quando nós mesmos trazemos a informação e a predisposição à agressão, à destruição? E se fosse o nosso filho o agressor, teríamos a mesma disposição? Compete-nos pensar um tanto mais a respeito das delicadas questões da vida e do que nos prescreve o Evangelho como salutar medida. Recordar que Jesus perdoou seus algozes. Ele, cujo poder poderia ter destruído os agressores, rogou ao Pai pelos inconsequentes. Pensar o quanto erramos, dilapidando a lei divina, e contudo nosso Pai não nos extermina. Concede-nos a reencarnação, a outra chance para a emenda. Permite-nos retificar os atos e nos recuperarmos. Como podemos agir de forma diversa? Caridade para com os criminosos é o que dita o Evangelho. Segregação do convívio social pelo grau de periculosidade, reeducação de hábitos, trabalho para o reajustamento, a par das coisas básicas de que necessita um homem nesta vida: alimento, escola, lar, saúde. Eis a fórmula para erradicar a violência da terra e do coração do homem. O criminoso é um doente, digno de piedade. Ele também é nosso próximo, como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a nossa, para se aperfeiçoar. Podemos ajudar a tais criaturas com a oração, rogando a Deus que assista a esses espíritos pelo tempo que ainda hajam de passar na terra. Agora nós vamos ler um texto do Evangelho que fala sobre a caridade. Um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal,
não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. A carta escrita por São Paulo na sua epístola aos Coríntios. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Boa tarde, Lucinei. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Uma Razão para Viver. Eu que agradeço a participação aí de vocês aqui no programa. Obrigado, Ivone. Obrigado, Marlene. O meu muito obrigado também a você que acompanhou o nosso estudo de hoje aqui na Rádio 3 Rios. Vamos então, encerrando o programa, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor, agradecidos estamos nesta noite pelo Teu amor e a Tua bondade. Nós te agradecemos também pela Sua misericórdia e o Teu perdão para os nossos erros. Somos falhos, imperfeitos, e te pedimos força, Senhor, para continuarmos a nossa caminhada evolutiva, aprendendo cada vez mais, e que tenhamos coragem para exercitarmos o perdão, a caridade e o amor para com todos os nossos irmãos. Jesus, Mestre amado, nos envolva com a Tua luz e que esse brilho seja capaz de amenizar a dor, o sofrimento de cada irmão nosso. Fortaleça os desabrigados. Ampare, Jesus, aos sofredores. Cura, Mestre amado, a todos os doentes do corpo e da alma. Esteja conosco nesta noite e que estejamos protegidos pelo Teu amor. Que assim seja, graças a Deus.